enquanto as pessoas todas, todo o Brasil está voltado para o Rio Grande do Sul, para a catástrofe descomunal que está acontecendo lá. Inclusive, eu vi hoje imagens do centro de Porto Alegre e eu fiquei em estado de choque. A água muitas vezes na altura das placas, daquelas placas de trânsito nos postes. Uma coisa assustadora, o centro inteiro embaixo d'água. Enquanto as pessoas estão voltadas para isso, os extremistas, os bolsonaristas, a extrema-direita resolveu fazer uma criação do Dia Nacional dos Presos Políticos. E aí você fala, poxa, Cláudio, mas isso aí é legal, né? Porque a ditadura militar, ela prendeu muita gente, torturou muita gente. Não. Na interpretação deles, os presos políticos são os terroristas do 8 de janeiro. É assustador. Assustador, eles querem fazer um dia para homenagear esses terroristas. Esse pessoal que está lá por ter pedido golpe de Estado, por ter destruído os prédios públicos, por ter fomentado um ódio nacional. E essa Comissão de Segurança Pública, ela é uma piada sem tamanho. Esse coronel que presidiu hoje, esse sujeito é revoltante. Essa imagem aqui, ela mostra como que estava a comissão que estava cuidando do problema no Rio Grande do Sul, com essa quantidade enorme. Nós temos centenas de milhares de famílias simplesmente sem poder voltar. Não é que está fora de casa. Além de estar fora de casa, não pode voltar para casa. Numa situação de caos. E tudo esvaziado. E aí eles passam para o outro lado e vê essa comissão, essa criação do Dia Nacional dos Presos Políticos, e está tudo lotado. Lotadíssimo. Então, assim, a gente fica aqui pensando se até o pessoal gaúcho, né, se até o pessoal do Rio Grande do Sul não possa refletir sobre isso, né? O fato de eles defenderem boa parte da população, né, defender tanto esses vagabundos da extrema-direita e ver o que está acontecendo na prática com gente que eles elegem, com gente que eles apoiam. Todo mundo simplesmente sem importar. Aliás, teve sim um sujeito, aquele Bilinski, que fez uma fala negacionista, negando o aquecimento global. Olha só essa fala, que nojenta essa fala. Essa audiência pública, ela vem recheada de uma tentativa canalha de criar um revisionismo legislativo. Esse é o ponto. A narrativa de que de alguma forma existe influência humana, seja ela de quem for, no desastre que acontece hoje no Rio Grande do Sul, é criminosa e desonesta. Quem acompanha o debate sobre mudanças climáticas não tem capacidade de afirmar com certeza nenhuma de que existe alguma participação dos seres humanos nas alterações climáticas. Hoje houve uma explicação na imprensa sobre o aquecimento global e como que essa ação do ser humano, ela provoca essas chuvas que estão se estendendo desde a África, passando pela Oceania e aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul. Como que essa ação ela é feita, né, o aquecimento global, para que uma ação do ser humano, para que essa ação acabe de alguma forma afetando 70% do mundo, do planeta, passando pelos oceanos e chegando até o Rio Grande do Sul. E aí tem um jumento desse fazendo uma fala totalmente anticientífica e totalmente imbecil. Essas pessoas elegem esse tipo de gente e eles não têm a menor vergonha na cara. Mas eu vou trazer agora para você trechos dessa comissão. Se prepare, porque o negócio é pesado. Eu acompanhei ela do começo ao final, todas, são quase 4 horas, 3 horas. E eu acompanhei tudo para trazer agora para você os principais momentos. Se prepare, porque é pesado. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Ajude canais como o nosso, que faz essa pesquisa uma tarde inteira para trazer para você esse vídeo resumido aqui. Dê essa força pra gente, se inscreva aqui no canal, acompanhe o vídeo até o final para você acompanhar essa dica especial, para você ter a profissão do futuro, essa renda extra. No final do vídeo nós vamos falar a respeito disso.
O show de horrores hoje começou com Gabriela Ritter, lá dos Estados Unidos. Ela tem uma associação que é chamada Associação de Familiares e Vítimas do 8 de janeiro. Vítimas. As vítimas do 8 de janeiro, para ela, são os terroristas. Para nós, para um cidadão normal, que tem uma visão do que é o mundo, as vítimas do 8 de janeiro são 210 milhões de brasileiros. Essas são as vítimas do 8 de janeiro. Mas vamos a uma fala dela. Em nome do jornalista Alan dos Santos, eu cumprimento todos os exilados políticos. Ninguém mais do que Alan dos Santos sabe o que é a dor do exílio. Cumprimento todos os juristas exilados, jornalistas, advogados, todas as pessoas que tiveram que sair do país para poder ter liberdade. Exilado para ela é fugitivo. Todo mundo fugindo da justiça. Tudo fugitivo. Tudo bandido, fugitivo da polícia. Para ela é exilado. Você entende? Você entende a perversidade desse tipo de discurso extremista? Os caras estão fugindo da justiça. Fugitivo. Bandido fugitivo. Para ela é exilado. Na semana passada, nós estivemos em Washington juntamente com parlamentares, jornalistas, juristas, e nós apresentamos um documento, um depoimento por escrito, na audiência pública. 4 pessoas foram ouvidas e outras pessoas protocolaram, então, por escrito, seus depoimentos. Eu coloquei aqui o que aconteceu em Washington, eles foram humilhados lá. Se você não viu o vídeo, vou deixar aqui na descrição, ou você assiste no final. Eu falei o que aconteceu. Foram lá para falar um monte de besteira, de baboseira, falaram sobre censura, que estão sendo censurados e tudo mais. Teve uma das pessoas que falou lá que levantou uma foto do Vladimir Herzog morto na cadeia e falou: isso aqui é que é ser censurado, isso aqui é que é ser torturado. Foi torturado até a morte na cadeia. E aí eles ficam inventando essa coisa. Nós falamos a respeito disso aqui no canal. Denunciamos também o tratamento desumano e degradante, a destruição, assassinato da reputação desses cidadãos comuns, alguns pagando com a própria vida, como a situação do Clériston, que teve na defesa muito bem fundamentada, desde o dia 11 de janeiro, que ele corria o risco de morrer a qualquer momento, como no decorrer dessas investigações, mais 4 pessoas faleceram, temos 5 presos políticos que vieram a óbito, muitos por depressão ou por terem que se adaptar a outros trabalhos, que não eram acostumados, vieram a falecer durante o trabalho. Só não faleceram quando foram para Brasília dar um golpe de Estado. Esse Clériston aí que todo mundo fica falando, colocando ele como mártir, a gente precisava chegar até a família, os familiares dele, para que os familiares dele entendam que quem levou ele à morte foram esses extremistas agora que ficam aí tentando fazer dele uma bandeira, utilizando a morte dele, instrumentalizando a morte dele. Esses familiares precisam entender que essa radicalização toda que tomou conta dele, ela vem por intermédio dessa divulgação de fake news e de mentiras dos extremistas. São eles que mataram. Quem matou o Clériston, o Clezão, foram exatamente esses extremistas e influências da extrema-direita. Fizeram a cabeça dele. Esse sujeito foi preso em flagrante dentro do Senado. Preso em flagrante. Então, quer dizer, ele, nessa hora não estava doente, não estava morrendo a qualquer momento. Então, a gente precisa colocar as coisas como elas são, não como eles gostariam que fosse. 2 adolescentes, menores de 18 anos presos, estavam acompanhados dos pais, foram condenados à pena de liberdade assistida e por tentativa de golpe de Estado. E a psicóloga, durante essas terapias, que ela doutrinava, então, dizendo que para fazer essa desconstrução política, que as pessoas foram condenadas por um crime político. A psicóloga estava tentando ajudar justamente porque essas pessoas se radicalizaram e perderam a noção da realidade. Não tem nada a ver com doutrinação. Ninguém, como colocou outros políticos, o próprio Bananinha, eles querem que ela se torne direitista, aliás, esquerdista. Não, eles querem que ela seja de esquerda e vote no Lula. Não tem absolutamente nada a ver com isso. O que está sendo promovido ali é uma desradicalização, que é algo que precisa ser feito com todas essas pessoas que estão adoentadas pelo extremismo. Essas pessoas precisam se desradicalizar. E, infelizmente,
Nós temos um processo de nazificação, de promover um neofascismo doentio. Quero lhe dizer que não é só de vocês. A obrigação desta casa, da Câmara Federal, é enfrentar, tá certo? Tudo que está acontecendo. Esta Câmara tem que se posicionar e já estamos nos posicionando. Esse é o extremista Coronel Meira, deputado Coronel Meira do Pernambuco, que estava presidindo a sessão. Ele vai chamar agora para falar o Zé Trovão. Imagine você a moral que tem para falar um Zé Trovão. Sujeito que não foi preso porque fugiu do país e aí ele se coloca, já é um covarde. Ele se coloca como eu sou o heróizão. E aí vem 2022. Aí vem a eleição que ninguém sabe como que pode. O time que ganha a eleição, mas não tem torcida. O time que joga bola num campo, mas ninguém assiste. Faz evento do Dia do Trabalhador e não vai ninguém. E eles são os campeões. Mas não se ouse falar de urna eletrônica no país. Porque se falar, você vai pra cadeia. Mas não, senhores. Pra que precisa fraudar a urna? Não precisa fraudar a urna no Brasil, não. Você já tem a imprensa nacional da grande Globo Lixo, que já faz campanha de graça pro Lula. Ué, mas precisa fraudar ou não precisa fraudar? Fraudou ou não fraudou? E, mais uma vez, esse assunto, você vai perceber, ele foi dito várias vezes, tá? Tô colocando só uma vez aqui. Mais uma vez, aquele discurso da extrema-direita, de voto eletrônico, de urna, de que houve fraude, uma série de questões. Eles repetem isso. Eu fui perseguido. Eu fui e assumi um mandato, fiquei 5 meses de tornozeleira. Mas uma coisa eu nunca fiz no meu país: me acovardar e baixar minha cabeça. E os senhores e senhoras que estão aqui hoje não podem se acovardar ou temer, porque essa guerra, dure o tempo que durar, foram muitos anos de uma guerra fria que o mundo viveu, mas ela acabou. E os responsáveis pagaram o preço. E vai acontecer isso no Brasil. Não se acovardou não. Fugiu do Brasil. Depois não se sabe se foi pro Paraguai, pro Uruguai, foi parar lá no México. Aí teve que voltar pelo Peru, uma bagunça, fugido, gravando vídeo ao lado daquele outro vagabundo, bandido também, aquele Oswaldo Eustáquio. E aí ele disse que não se acovardou. É uma cara de pau. Agora tem a fala do advogado do Silvinei, aquele que durante a campanha ele proibiu, né? Ele parou eleitores em regiões, em cidades onde o Lula tinha maior votação. Aquele cara que promoveu aquela situação de ataque à democracia, proibindo eleitores no Nordeste votar, fez uma ação para isso. Não só, teve envolvido também com corrupção, um problema grave de uma empresa que ele contratou, milhões de prejuízos para os cofres públicos. E aí agora tem um advogado dele. Será que o advogado dele vai assumir que o Sidney é um golpista canalha? Quero aqui ressaltar que a prisão dele, além de injusta, está sendo na Papuda. Diferente do que foi com o ministro da Justiça, o Anderson Torres, que foi preso no batalhão da PM, o Silvinei foi levado para Papuda. O Silvinei é um cidadão catarinense. Poderia, ao menos, estar aqui no seu estado. Mas mandaram um avião da Polícia Federal, recolheram em Santa Catarina, fizeram disso um ato faraônico. Tipo, estamos prendendo o número 1 da PRF do ex-presidente Bolsonaro. E colocaram ele na Papuda com presos comuns. Bem, vamos lembrar que o advogado está fazendo o trabalho dele, tá? Mas o inquérito está em Brasília. Todas as questões que estão envolvendo isso estão em Brasília, ele vai ser preso em Brasília. Mas é o trabalho do advogado. Com relação a isso também, a gente tem que respeitar o trabalho do advogado. Me parece que ele está sem as redes sociais. A maioria dessas pessoas que estão envolvidas também, advogados envolvidos com esses extremistas, eles têm uma certa, digamos, uma aderência de pensamento. Vamos colocar assim, né? Eles têm uma aderência de pensamento. Então eles pensam mais ou menos igual.
Mas está aí também tentando dizer que o Silvinei não pode estar na papuda, aonde estão todos aqueles que estão presos nesse inquérito. E agora uma outra membro dessa associação de familiares e vítimas do 8 de janeiro, que isso, esse nome, cara, vítimas do 8 de janeiro. As pessoas foram lá para dar um golpe de Estado, foram presas em flagrante e elas são as vítimas. É aquela coisa de tentar inverter, o bandido vira vítima. Essa Caroline Seabra, que fala a respeito de algo que é repetido de forma mentirosa por todos os extremistas. Olha só. Um julgamento covarde. Muito covarde do ministro. Mais covarde ainda é que esse próprio STF, que julgou há pouco tempo atrás o juiz das garantias, ele deixa que o ministro Alexandre de Moraes seja o investigador em os inquéritos, seja o relator nas ações penais e, no caso do Daniel Silveira, ele seja o executor da pena. Então, o ministro Alexandre de Moraes é o verdadeiro tudão. Ele faz tudo, ele joga em todas as áreas e ninguém fala nada. Claro que isso é mentira, né? A investigação é feita pela Polícia Federal, a gente já explicou inúmeras vezes aqui. Todas as ações tomadas pelo Alexandre de Moraes, elas tiveram o voto do colegiado, quando muito até o próprio STF votou, não só uma turma, e tudo foi chancelado depois pelo próprio STF. Então essa coisa de que ele é o único, de que ele é, como ela disse, aí é um termo até novo, né? O tudão fez tudo, isso é mentira. E é bom deixar bem claro, a investigação é feita pela Polícia Federal. Mas agora temos chupetinha. Então o meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Só colocar uma coisa aqui. Ele está dizendo que o Alexandre foi derrotado porque a extrema-direita não tem medo dele. Isso é uma mentira deslavada, né? A extrema-direita ficou assim, ó, quietinha, desde o 8 de janeiro, que eles se calaram por completo. Não tocam mais em assunto, fizeram esses eventos aí, essa parada do orgulho gado, né? Esses eventos neofascistas, neonazistas aí promovidos pelo Malafaia, e a última coisa lá que eles falaram era sobre Alexandre de Moraes, sobre essas questões todas. Ficou só para o Malafaia falar, porque sabe-se lá por que o Malafaia ainda tem uma costinha quente. Mas a grande verdade é que eles mesmos, os políticos, nada falaram. Ficaram quietinhos e o próprio Chupetinha ficou quietinho a respeito disso. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Não, mas peraí, calma. Não vem não, cara. Não vem não. Marielle foi assassinada. Ela foi executada, ela foi morta com metralhadas. Ela foi metralhada. E aí você quer comparar um assassinato da Marielle com a morte de um cara que, como a própria pessoa falou agora há pouco, estava a morrer a qualquer momento e vai dar um golpe de Estado e é preso em flagrante dentro do Senado. Você quer comparar uma coisa com a outra? Isso não é desonesto, isso é canalha. Isso é um discurso vagabundo, mentiroso. Não é só uma questão de, tô puxando o saco pro meu lado. Não, é ser canalha. É usar novamente, eles não se cansam. Eles não se cansam de tentar macular a imagem da Marielle, querer comparar uma coisa com a outra. Um bandido que foi preso em flagrante com uma mulher que tinha acabado de sair de uma reunião com outras mulheres e foi metralhada na rua. Ele quer comparar isso. Então é muita cara de pau do Chupetinha. Vamos ouvir agora o senador Eduardo Girão. Foi colocada a questão do Silvinei Vasquez, que é uma tortura o que está acontecendo. É uma tortura, não tem outra palavra. Terrorismo é isso, esse tipo de situação que a gente está vendo com 2.000 brasileiros que não têm direito à ampla defesa, o contraditório, a questão, o ordenamento jurídico foi para o espaço do Brasil.
sim, uma pessoa que está presa lá na Papuda está sendo torturada. Só uma, tá? O restante da Papuda, não. Não, todos os outros que estão presos lá não estão sendo torturados. Os outros presos do Brasil, porque nós temos uma das maiores populações carcerárias do planeta Terra, esses outros também não estão sendo torturados. É só o Sidney Vasquez. A gente vai ouvir agora um sujeito chamado Ezequiel Silveira, ele também é dessa tal associação das vítimas de 8 de janeiro, e houve um momento ali da comissão que eles começaram a falar mal de militar. Eles resolveram dizer que os militares são os traidores da pátria. Eu vou dizer quem são os traidores da pátria. Por rasgar a Constituição, que é o que o ministro Alexandre de Moraes faz todo dia, trancar as portas do parlamento, que é o que ele faz quando ele vem para cá, ficar vagueando nesses corredores para aprovar projeto de lei que ele tem interesse, garrotear a liberdade, que ele faz, né, quando derruba as redes sociais, censura parlamentar, que foi essa cena ridícula que a gente acabou de ver aqui, não pelos personagens, mas pela situação, por mandar os patriotas para a cadeia, para o exílio e para o cemitério, como ele fez com o Clezão. Só que ele deu muito azar, porque mártires são pessoas que vivem muito tempo. E nós não vamos esquecer do Clezão jamais. Se estivesse vivo, o doutor Ulisses Guimarães com certeza diria que o ministro Alexandre de Moraes é o maior traidor da pátria dos nossos dias. E eu concordo com ele. Mas não é só ele, já foi falado aqui. Ele tem seus cúmplices. Que essa situação só está do jeito que está hoje porque existem cúmplices. Senador Rodrigo Pacheco, omisso, traidor da pátria. Sentado em cima de pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes, enquanto há pessoas morrendo. Lula e todo o seu governo, traidores da pátria, cúmplices de Alexandre de Moraes. Senhor Jorge Messias, advogado-geral da União, e senador Randolfo Rodrigues, traidores da pátria, sem ter competência legal para isso, pediram a prisão das pessoas no dia 9 de janeiro, o ministro Alexandre de Moraes aceitou. Os policiais militares da PM do DF, que juntamente com o Exército e a Polícia Federal, fizeram aquela palhaçada, qual é a palavra lá, doutor Caivano Souza, lá? A perfídia. Para prender essas pessoas, a imprensa, a Rede Globo, com aquela porcaria daquele documentário de democracia inabalada. O UOL, Estadão, Folha, agora vem fazer editorial dizendo que estão indignados com os abusos do Alexandre de Moraes. Vocês são cúmplices, traidores da pátria. Os juristas, cadê os garantistas, defensores do devido processo legal? A OAB. Não esqueci de vocês, não. O cara lá que explodiu o aeroporto, tudo injusto, né? O cara quis fazer um ataque terrorista contra o Brasil, explodiu um aeroporto. As outras pessoas que ficaram aí meses na porta dos quartéis pedindo um golpe de Estado para que tivesse um golpe militar, todo mundo santo, né? Uma santidade enorme. A cara de pau é grande desse povo, gente. Olha o Geyer. No dia 25 de fevereiro, quando 1 milhão de pessoas ocuparam a Avenida Paulista, o senhor vai prender 1 milhão de pessoas? Porque em breve serão 2, 3, 4, 20, 100 milhões de pessoas nas ruas. Esta é a nossa meta. E nós não vamos... O mundo já sabe o que virou o Brasil. O mundo sabe que o Brasil é uma ditadura. Então, para aquela pessoa que achou que ia ser celebrada como grande libertador e defensor da democracia, hoje passa vergonha, inclusive teve que cancelar a viagem para os Estados Unidos, passa vergonha de ser visto como um ditador no mundo inteiro. O rei está nu. Quantos presos políticos nós temos no Brasil hoje? Alguém sabe me falar? 78 na cadeia, 1.500 em casa. Errado. Nós temos 217 milhões de presos políticos. É essa a percepção que o Brasil vive hoje. Obviamente, alguns estão em situações muito piores que outros, mas todos nós estamos dentro de uma nação que se transformou em um presídio. Porque as nossas liberdades estão sendo retiradas diariamente. E a definição de uma prisão é ter sua liberdade retirada.
Aí agora ele já quer falar que é todo mundo. Eu tô preso, você tá preso, tá todo mundo preso. Todo mundo tá preso agora. Existe uma técnica, existe uma estratégia por trás. Quando ele fala que tá todo mundo assim, ele quer igualar aquelas pessoas que cometeram crimes a uma pessoa que tá assistindo, que tá vendo, vai ver um recorte. Ele vai colocar recorte disso, tá? E aí a pessoa fala, nossa, eu também tô preso, né? Eu sou igual um terrorista. E a pessoa começa a falar assim, nossa, eu sou igual a ele. Não, você... Se você não teve lá cometendo crime, você não é igual. Se você não quis dar golpe de Estado, você não é igual. Se você não destruiu os prédios públicos, você não é igual. Se você não colocou uma bomba, tentou explodir um aeroporto em Brasília, você não é igual. Então não tem essa cara de pau aí do Gaia, não cai nessa conversinha mole não. Isso aí é técnica e retórica. Vamos ouvir Osmar Terra Plana. Nós não podemos reunir o povo toda semana para ouvir o que ele quer. Quais são as ordens do povo? Por isso que de 4 em 4 anos, o povo diz, quem vai falar por mim é o deputado tal, é o Faur, é o deputado Meira. É o povo que determina quem vai falar por ele e quem é que vai decidir as regras que ele vai viver nesse país. Não é o Supremo. Aqui é o poder real que existe no Brasil. O poder real não está fora dessa casa. Essa casa tem o poder real de comandar o país, de ditar as regras, de dizer o que quer, inclusive para os outros poderes. O presidente da República tem que tomar posse nessa casa. Senão ele não é presidente da República. Essa casa tem que fazer valer a sua grandeza e conduzir um processo de pacificação desse país e de anistia para que se retome o trabalho nesse país, o trabalho sério, o trabalho visando a prosperidade do país e que não fique paralisado por processos de exceção como nós estamos vivendo. A anistia é a cabeça do meu baralho, né? Anistia nem a pau. Não tem essa de anistia, não. Nós estamos aqui justamente para lutar contra isso. Para dizer que não tem essa de anistia, não. Anistiar esses vagabundos, terroristas, golpistas, é jogar a democracia na lata do lixo. E aí vem o Osmar Terra, que passou a pandemia inteira mentindo, inventando, falando um monte de baboseira, querendo dizer que ninguém pode ser acusado de fake news, sendo ele um rei da fake news. É muita cara de pau. Mas vamos seguindo aqui com mais uma fala. O dia 8 de janeiro começou a ser engendrado no dia 16 de fevereiro de 2021. Por quê? Nesse dia, 364 parlamentares consolidaram a prisão do deputado federal, então, Daniel Silveira, no voto da, então, relatora deputada Magda Mofato do meu estado, mas que depois ela veio a público para dizer que foi prometida, foi prometido que foi negociado que o Daniel Silveira ia ficar preso só uma semana. É só um susto. Só um susto. Um susto que agora se converteu em 8 anos e 9 meses por crime de opinião que não existe, pelo menos até então, deputado, eu não conheço, se alguém puder me dizer aonde que está esse crime. Na verdade esse aí é o deputado do Daniel Silveira, que fala que tudo começou com a prisão do Daniel Silveira e por culpa de todos os mais de 300 deputados. Então, quer dizer, a culpa agora são dos deputados, né? O Osmar Terra antes dizendo que a Câmara tem que prevalecer sobre os outros poderes, o que é completamente equivocado, né? Os 3 poderes governam em harmonia e ponto final, não tem ninguém mais que ninguém, a Câmara não está acima de ninguém e também não está abaixo, né? É executivo, legislativo e judiciário, ponto final, todos os 3 poderes de igual equivalência dentro das suas, logicamente dentro das suas premissas. Aí agora ele vem dizer que a Câmara é culpada porque a Câmara condenou o Daniel Silveira por crime de opinião, um sujeito que fez ameaças de morte. Ele ameaçou de morte. Então, quer dizer, ameaçar de morte agora virou uma mera opinião. Eu tenho uma opinião que eu vou matar você. Isso é uma opinião.
Sendo que há, obviamente, na lei a previsão para isso. Você não pode sair ameaçando, você não pode sair promovendo a quebra do Estado democrático, especialmente sendo você um representante do poder legislativo. Isso agrava o teu crime. Se vocês estão aqui dentro do furacão, a gente em Pernambuco moramos onde o furacão do mal saiu. É em Pernambuco. A princípio, né, eu peço perdão a todos os brasileiros por nosso Pernambuco ter parido uma aima seca que é o ex-presidiário e hoje presidente. Digo isso em nome dos cidadãos de bem e os que já estão acordados, porque nós temos pernambucanos ainda dispersos, pernambucanos que ainda não entenderam o mal que o Lula faz ao Brasil. Não só ele, mas como a esquerda. E quero deixar um recado aqui para a esquerda do Brasil. Não alimente essa fera chamada Alexandre de Moraes. Esse que falou aí é o deputado Abimael Santos, do Maranhão, deputado estadual. E agora a gente vai ouvir o delegado Éder Mauro, outro extremista complicado. Aliás, você está percebendo, né? Foi só extrema-direita ali para fazer essa criação do Dia dos Presos Políticos. Porque todos os outros deputados estavam preocupados, obviamente, com o Rio Grande do Sul. Isso é importante. Mas vamos à fala desse delegado. Não vamos falar das urnas. Vamos falar que o nosso presidente, Jair Bolsonaro, coloca multidões na rua, coloca cara na rua, frequenta shopping, frequenta feira e é respeitado por todos e amado por todos. Cadê os 60 milhões de votos e de eleitores do descondenado? Ninguém vê! E ele não consegue colocar a cara nem na porta da casa dele. E isso é um exemplo resumido do que se está vivendo na ditadura montada por um sistema onde um fantoche que só faz viajar com a mulher, que é a reparadora dele, a tutora dele, para levar para outros países, para cima e para baixo, e agora tentar comover o povo brasileiro botando um cachorro no colo, o povo brasileiro não vai aceitar. Não quero que o meu filho de 12 anos, Faú, lá na frente, olhe para mim e diga: papai, por que o senhor se acovardou quando o senhor poderia ter falado? E eu aqui, meu filho, estou falando por você. Obrigado, gente. Caramba, quase chorou, hein? Quase deu uma chorada. Vamos ouvir um pouquinho a múmia patriota, aquele que fica se enrolando na bandeira do Brasil, Gilvan Federal. Generais do Exército cercaram pessoas inocentes, lotaram o ônibus e levaram para um campo de concentração, a ponto do general Dutra, um traidor da pátria, dizer que admira a inteligência emocional de um ex-presidiário condenado por corrupção, que é ladrão, que está na presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Então a vergonha, os nossos generais, os nossos não são mais nossos generais, a começar pelo comandante do Exército, Tomás, um covarde. Ordem ilegal não se cumpre, generais do Exército. Ordem ilegal não se cumpre. Para terminar, eu gostaria aqui de falar de mais outro culpado, assim como esses generais traidores da pátria, e a traição no Código Militar é prevista com pena de morte. Pena de morte, inclusive era para ter pena de morte para esses generais traidores da pátria. Não era nem para ser preso, era para ser fuzilado, segundo o Código Penal Militar. Bem, com o Gilvan Federal pedindo a pena de morte e o fuzilamento de generais, porque segundo ele foram traidores, os generais não deram golpe de Estado, então eles foram traidores por isso, traidores deles, né? Na verdade, se eles dessem o golpe de Estado, seriam traidores dos 210 milhões, mas daqueles 1.000 terroristas, aí os generais são considerados traidores, pedindo o fuzilamento dos generais. Não é pouco, não. Esse discurso de ódio, o discurso de raiva, o discurso que a gente chama de discurso radicalizado, ele não tem limites, né?
Um sujeito que vai lá numa comissão, um deputado, pedindo fuzilamento de generais. O que você acha a respeito disso? Coloca aqui nos comentários. A gente procurou fazer um trabalho bacana para você, trazendo tudo, né? Tudo que aconteceu lá, enquanto o Brasil inteiro preocupado com o Rio Grande do Sul, esses extremistas fazendo esse papel vagabundo lá na Câmara. Coloque aqui o que você acha, não se esqueça de dar o like no vídeo para outras pessoas assistirem. É um vídeo longo, a gente sabe que muitas pessoas não gostam de vídeos maiores, mas dê o seu like, se inscreva no canal, faça a sua inscrição aqui para nos ajudar. Não se esqueça também, a gente tem essa dica especial da renda extra. Eu tenho aqui no primeiro link, eu estou colocando esses prints aqui que são de inscritos do canal que já estão ganhando em dólar trabalhando aqui no Brasil. No primeiro link da descrição, você vai ver lá, tem lá, acho que é renda extra, uma coisa assim, e tem um link. Esse link, a hora que você clica, você vai lá para o nosso WhatsApp. E aí, a partir dali, é só você começar a interagir com o próprio WhatsApp. Então, muitas pessoas perguntam, mas o que está acontecendo, como que eu faço e tudo mais. É só você entrar no WhatsApp e começar a interagir, tá bom? E eu sempre peço para as pessoas que chegam no final dos vídeos para que ajude o nosso trabalho. Você pode ajudar de várias formas, sendo membro aqui do canal, sendo um apoiador, uma apoiadora do nosso Apoia-se. E você pode nos ajudar com qualquer valor pelo Pix. Veja bem, para produzir um vídeo desse como o que a gente apresentou para você agora, são muitas horas de trabalho. Além das horas de ter que acompanhar toda a comissão, né, do começo ao final, a gente tem também a edição, a preparação, separação. Então é mais de 8 horas de trabalho. Então tudo isso tem, obviamente, algo de valor para muitas pessoas. Se tem para você, dê essa força para a gente. Ajude a gente com qualquer valor pelo Pix, tá bom? O valor que você puder, se você quiser. O nosso trabalho é gratuito, é só se você quiser. Mais uma vez agradeço. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Salve progressistas, eu sou o Clayson.